Olha, cerca de 14 milhões de brasileiros sofrem de diabetes. Segundo o Ministério da Saúde, a doença cresceu 60% na última década. São Luís registra 6,8 casos para cada 100 mil habitantes. O alerta é fundamental tendo em vista que a doença é silenciosa e, se não acompanhada da maneira adequada, pode evoluir para problemas ainda mais sérios. Não resta dúvida que o diabetes é uma doença silenciosa, daí a importância de um diagnóstico precoce. Aqueles pacientes que apresentam sintomas como urinar muito, beber muita água, emagrecimento, vista embaçada, infecções de repetições, a mulher como um prurido vulvar ou com a disfunção erétil, tem que procurar o médico com o objetivo de diagnóstico precoce. Daí a importância desse diagnóstico precoce para evitar o que se chama as complicações agudas, como coma diabético e as complicações crônicas. O diabetes pode ser do tipo 1, mais comum entre crianças e adolescentes. Do tipo 2, que acomete adultos e pode ser uma herança hereditária. Além do diabetes gestacional, em mulheres grávidas. As formas de prevenir o diabetes é combatendo a obesidade, o sedentarismo e gerenciando o estresse. Hoje a medicina oferece uma alternativa para quem não consegue controlar a doença. É a cirurgia metabólica, que acaba com os sintomas do diabetes. Nós fizemos um trabalho extremamente interessante, onde nós participamos dessa evolução dessa cirurgia hoje no mundo, e nós temos uma técnica própria, que é a técnica que nós damos o nome de alongamento do intestino. O que é isso? A gente faz com que essa comida ela chegue mais rapidamente à parte distal do intestino. Consequentemente, esses hormônios produzidos nessa localização, ele vai estimular o pâncreas a funcionar. E, consequentemente, a gente vai diminuir a resistência insulínica. Com isso, a gente consegue a remissão do diabetes. Nesta terça-feira é celebrado o Dia Mundial do Diabetes. Na capital, uma vasta programação está sendo preparada para esclarecer a população sobre os perigos da doença. Na Praça Deodoro, vários médicos, ou melhor, uma equipe multidisciplinar, formada por médicos especialistas na área diabética, nutricionistas, educadores, entendeu? Enfermagem, com o objetivo de orientar a população diabética a respeito da doença, da conscientização, da importância dos exames complementares periódicos, da importância das consultas médicas de 3 em 3 meses, e vamos fazer também avaliação desses pacientes utilizando este aparelhozinho chamado glicosímetro, que vamos avaliar a glicemia capilar do nosso paciente. Né? Para falar mais sobre o Dia do Diabetes, nós vamos conversar com a endocrinologista Cíntia Ipiranga. Obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Palavra de ordem, mais uma vez, é a prevenção, não é? A gente falou da cirurgia como um tratamento, mas aí já em último caso, e para alguns casos, né, um protocolo a ser seguido, mas existem hábitos que precisam ser mudados, coisas simples, pequenas, que podem contribuir para uma vida mais saudável? Sim, com certeza. Existe vários tipos de tratamento, mas antes do tratamento a gente tem que vir a prevenção. A prevenção é feita com atividade física regular, pelo menos 3 vezes a semana, uma alimentação saudável, composta de verduras e legumes, também carboidratos de preferência com fibras, carboidratos integrais e proteínas, tanto de origem animal como vegetal. Há um aumento da idade? O aumento da idade está relacionado à prevalência, o aumento da prevalência da doença, da diabetes? Assim, a prevalência da diabetes está aumentando, principalmente relacionado à obesidade. Está aumentando o número de obesos e assim está aumentando o número de pessoas com diabetes tipo 2, que é a que está mais relacionado à obesidade. De uma década para cá aumentou o número em 60% de diabéticos, de 2006 a 2016. Esse aumento foi maior entre as mulheres, inclusive o tema desse ano do Dia Mundial Combate ao Diabetes é Mulheres e Diabetes, direito a um futuro saudável. Por quê? Porque as mulheres hoje em dia estão com trabalho duplo em casa e trabalho fora de casa, não tem tempo para fazer uma atividade física, não tem tempo para fazer uma alimentação saudável, então elas deixam um pouco os cuidados do dia a dia, da alimentação, da atividade física de lado, fora o estresse. A Organização Mundial de Saúde aponta que 1 em cada 11 adultos está com diabetes. É um número realmente muito alto, não é? É este número mesmo.
Mais ou menos 9% da população brasileira tem diabetes. Eu vi o último dado aqui em relação a São Luís, até que a prevalência em relação a 100 mil habitantes não é tão alta assim, 6,8, mas nós temos inclusive uma cidade litorânea, né? Nós temos aí espaços variados para a prática de exercícios físicos. Isso aí, né? Para realização de atividade física, caminhada na praia, caminhada nos parques. Agora, em relação à questão medicamentosa, houve um avanço nos últimos anos também? Houve. Hoje em dia nós temos disponibilidade de insulinas que podem ser utilizadas, insulinas que têm uma meia-vida, um período de 24 horas ou até mais, e também medicamentos que também prometem atuar em várias formas de melhorar a produção da insulina naqueles com diabetes tipo 2. Uma pessoa morre de diabetes a cada 6 segundos no mundo. E aí a pergunta é, como que é possível observar o avanço dessa doença? Assim, como é que acontece esse processo? Pois é, o diabetes é uma doença silenciosa. O que acontece? As pessoas acham que tem uma glicemia elevada e que isso não está acontecendo nada. E na verdade a glicemia elevada, ela vai causar vários danos nos endotélios, nos capilares terminais, principalmente de pés e mãos, de rins. E isso pode levar às amputações, às doenças renais, também às doenças cardiovasculares. Então, sempre tem quem tem uma predisposição ao diabetes familiar, que é o diabetes tipo 2, tem que fazer um acompanhamento médico, regrado, tem que fazer atividade física, tem que ser realizados exames laboratoriais, para poder fazer esse segmento e evitar que venha até essas comorbidades mais à frente. E quem tem o tipo 2 tem o dobro de chance de sofrer, por exemplo, um ataque cardíaco. Sim, né? Com certeza, por causa dessas lesões de endotélio, de capilares mesmo. Mais de 550 mil crianças vivem com diabetes tipo 1. Eu lembro que a Sociedade de Cardiologia, por exemplo, esse ano em especial, nos últimos anos, tem uma preocupação focada exatamente no público cada vez mais jovem, não é? Isso. Isso acontece também por conta da alimentação desregrada, que acontece muitas vezes em casa, mas também nas escolas, né? Sim. Pois é, o diabetes tipo 1, ele está relacionado mais a crianças, porque é um diabetes que produz autoanticorpos contra o próprio organismo. Ou seja, o organismo não reconhece o pâncreas e produz uma defesa contra ele. Então, essas crianças começam a usar a insulina desde cedo. Fora isso, com o aumento da obesidade, também tem relacionado o diabetes tipo 2 em adolescentes, por causa da obesidade, da falta de atividade física. Então, com isso, vem aumentando realmente o número de pacientes diabéticos, crianças e adolescentes. Como que há um avanço da doença no sentido da amputação, inclusive, de membros? Por que isso acontece? Acontece, como eu expliquei, por causa da glicemia elevada, ela causa danos nos capilares, ela causa dano nos vasos sanguíneos terminais, que são de membros, que são mãos, pés, e com isso, quando ocorre uma infecção, ela começa a se alastrar rapidamente, porque são esses vasos terminais que estão lesados. Então, com isso, ocorre a amputação. Então, temos que ter cuidados, tanto com os pés, cuidados com a alimentação, cuidados com a glicemia, porque na verdade o tratamento de diabetes, eles são 5 pilares para o paciente entender o porquê que é o diabetes, ele tem que conhecer o diabetes, como é que funciona, o outro é a alimentação correta, o outro é a atividade física, as medidas das glicemias e a alimentação. Com isso, o paciente consegue tratar e cuidar o diabetes de uma forma mais saudável. As atividades de hoje estão previstas para o dia todo, na Praça Deodoro, em especial, a concentração. Isso, na Praça Deodoro, de 8 da manhã às 17 horas, com entrega de folders, com a presença de endocrinologistas, nutricionistas e medida de glicemia, prevenções, medidas de prevenção. Muito obrigado pela entrevista aqui na Difusora e pelas informações. Tá bom, obrigada a todos.